Durante uma geração inteira, os gregos realizaram aquilo que parecia impossível, diante do maior império que o mundo já conhecia. Eles deixaram de lado suas diferenças, lutaram como um único povo, nas montanhas, nas planícies e, principalmente, nas águas do mar Egeu. Contra todas as expectativas, derrotaram o poderoso Império Persa. Foi uma vitória que mudou a história. Atenas saiu da guerra como a maior potência naval do mundo grego. Esparta consolidou sua fama como o exército terrestre mais temido de toda a Grécia. Juntas, pareciam invencíveis. Poucos imaginavam que o maior perigo para a Grécia não viria da Pérsia, nem do Egito, nem de qualquer reino distante. Viria de dentro, da rivalidade entre duas cidades que, poucos anos antes, haviam lutado lado a lado. Durante quase 3 décadas, gregos matariam gregos, cidades inteiras seriam destruídas, fomes, epidemias, massacres, traições, golpes políticos. Alguns dos maiores estrategistas da antiguidade entrariam em cena. E, quando a guerra finalmente terminasse, não existiriam verdadeiros vencedores. A Grécia jamais voltaria a ser a mesma. Mas como dois antigos aliados chegaram a esse ponto, para responder essa pergunta, precisamos voltar alguns anos. Há um momento em que Atenas e Esparta ainda eram vistas como as grandes salvadoras do mundo grego. Quando os últimos navios persas desapareceram do horizonte, os gregos acreditavam que finalmente poderiam viver em paz. Durante décadas, o Império Persa havia ameaçado dominar todas as cidades da Grécia. Primeiro vieram as expedições de Dário. Depois, as gigantescas campanhas de Xerxes. Milhares de soldados atravessaram o Helesponto. Pontes foram construídas sobre o mar. Cidades foram destruídas. A própria Atenas chegou a ser ocupada e incendiada pelos invasores. Durante aqueles anos, pouco importava se uma cidade era democrática ou aristocrática, se era rica ou pobre, se possuía uma poderosa frota ou um pequeno exército. A sobrevivência dependia da união. Foi assim que Atenas e Esparta, apesar de suas enormes diferenças, encontraram um objetivo comum. Esparta ofereceu aquilo que fazia melhor: seus soldados, criados desde a infância para a guerra. Homens cuja disciplina impressionava amigos e inimigos. Foi um pequeno grupo de espartanos que, liderado pelo rei Leônidas, entrou para a história ao enfrentar o exército persa nas Termópilas. Embora tenham sido derrotados, sua resistência deu tempo para que outras cidades se preparassem para continuar a luta. Enquanto isso, Atenas apostava em outra arma: o mar. Décadas antes, o político ateniense Temístocles havia convencido sua cidade a investir enormes recursos na construção de uma poderosa frota. Na época, muitos criticaram essa decisão, mas ela mudaria completamente o destino da Grécia. Foi essa frota que derrotou os persas na Batalha de Salamina. Pouco tempo depois, a vitória terrestre em Platéia praticamente encerrou a invasão persa. Pela primeira vez, as cidades gregas respiravam aliviadas. A ameaça parecia ter desaparecido, mas o fim da guerra trouxe um novo problema. Quem protegeria a Grécia dali em diante? Os persas ainda existiam. Continuavam controlando um enorme império. Nada garantia que uma nova invasão não aconteceria. Era preciso permanecer preparado. Foi então que Atenas apresentou uma proposta: criar uma grande aliança permanente entre diversas cidades gregas. Seu objetivo oficial era simples: construir uma força capaz de impedir qualquer novo ataque persa. Assim nasceu a Liga de Delos. Seu nome vinha da pequena ilha de Delos.
considerada sagrada pelos gregos. Ali, os membros da aliança reuniam recursos. Algumas cidades enviavam navios, outras contribuíam com dinheiro. Atenas assumia a responsabilidade de comandar toda a operação. No início, poucos viam qualquer problema nisso. Afinal, a marinha ateniense havia sido decisiva contra a Pérsia. Parecia natural que liderasse a nova aliança. Mas, com o passar dos anos, algo começou a mudar. O dinheiro enviado pelos aliados aumentava continuamente. A frota ateniense crescia cada vez mais. Novos portos eram construídos. Os estaleiros trabalhavam sem parar. E Atenas começava a enriquecer em uma velocidade impressionante. O que havia nascido como uma aliança entre iguais, pouco a pouco transformava-se em algo muito diferente. Algumas cidades tentaram abandonar a liga. Afinal, a ameaça persa parecia cada vez mais distante. Mas Atenas não permitiu. Navios foram enviados. Rebeliões foram reprimidas. Os aliados descobriram que entrar na liga era muito mais fácil do que sair dela. Enquanto isso, em outra parte da Grécia, Esparta observava tudo em silêncio. Os espartanos nunca confiaram totalmente naquele crescimento ateniense. Para eles, uma cidade que acumulava tanto dinheiro, tantos navios e tanta influência, mais cedo ou mais tarde deixaria de agir apenas como líder de uma aliança. Passaria a agir como um império. Era um receio compreensível, porque era exatamente isso que começava a acontecer. Sem perceber, a Grécia deixava de ter apenas duas grandes cidades. Passava a possuir duas grandes potências. E, como tantas vezes aconteceu ao longo da história, a rivalidade entre grandes potências raramente permanece em paz por muito tempo. À primeira vista, Atenas e Esparta tinham muito em comum. As duas eram cidades gregas. Falavam praticamente a mesma língua. Cultuavam os mesmos deuses. Participavam dos Jogos Olímpicos. Celebravam festas religiosas semelhantes. E poucos anos antes, haviam lutado juntas para impedir que a Grécia fosse conquistada pela Pérsia. Mas bastava olhar um pouco mais de perto para perceber que aquelas duas cidades enxergavam o mundo de maneiras completamente diferentes. Atenas era uma cidade voltada para o mar. Seu porto, o Pireu, recebia embarcações vindas de praticamente todo o Mediterrâneo Oriental. Mercadores chegavam carregando madeira, metais, tecidos, especiarias, vinho e azeite. As ruas eram movimentadas. As oficinas trabalhavam sem descanso. Filósofos discutiam política nas praças. Artistas produziam esculturas. Arquitetos planejavam novos templos. Era uma cidade que respirava comércio, inovação e expansão. Grande parte dessa prosperidade vinha justamente da Liga de Delos. Todos os anos, as cidades aliadas enviavam tributos para Atenas. Inicialmente, esses recursos eram destinados à manutenção da frota que protegeria os gregos contra um possível retorno persa. Mas, à medida que o tempo passava, parte dessa riqueza começou a ser utilizada na própria Atenas. Foi durante esse período que a cidade iniciou algumas das construções mais impressionantes da antiguidade. Na Acrópole, velhos templos destruídos pelos persas deram lugar a edifícios monumentais. O mais famoso deles seria o Partenon, construído em homenagem à deusa Atena, símbolo da riqueza e do orgulho ateniense. Para muitos cidadãos de Atenas, aquilo representava o auge da civilização grega, mas nem todos enxergavam dessa maneira. Diversas cidades da Liga começaram a questionar o destino do dinheiro que enviavam todos os anos.
Alguns aliados perguntavam: estamos financiando nossa defesa? Ou estamos financiando a grandeza de Atenas? Essas dúvidas aumentavam lentamente, mas Atenas estava confiante. Sua frota era a maior do mundo grego. Nenhuma outra cidade possuía tamanho poder sobre o mar. Enquanto isso, Esparta parecia viver em outro universo. Ali, quase tudo era diferente. Não havia grandes portos comerciais, nem intensa atividade mercantil. Os espartanos acreditavam que a riqueza excessiva enfraquecia os homens. Desde muito jovens, os cidadãos eram preparados para uma vida de disciplina quase absoluta. Os meninos deixavam suas famílias ainda crianças para ingressar na Agogê, um rigoroso sistema de educação militar. Ali aprendiam a suportar fome, frio, dor, cansaço, silêncio, obediência. O objetivo não era formar indivíduos brilhantes. Era formar soldados capazes de lutar lado a lado até a morte. Essa disciplina impressionava toda a Grécia. Poucos exércitos conseguiam enfrentar uma falange espartana em campo aberto. Cada guerreiro sabia exatamente qual era seu lugar. Cada movimento era treinado durante anos. A força de Esparta não estava em sua quantidade de soldados, mas na eficiência de cada um deles. Enquanto Atenas dominava os mares, Esparta era praticamente imbatível em terra. Mas existia outra diferença ainda mais profunda. Atenas acreditava que seu futuro dependia da expansão. Quanto mais navios, mais comércio, mais aliados, maior sua segurança. Esparta pensava exatamente o contrário. Os espartanos desconfiavam das mudanças, preferiam estabilidade, temiam tudo aquilo que pudesse alterar o equilíbrio de sua sociedade. Esse contraste tornava inevitáveis interpretações completamente diferentes sobre os mesmos acontecimentos. Quando Atenas ampliava sua frota, os atenienses diziam: estamos protegendo a Grécia. Os espartanos pensavam: eles estão construindo um império. Quando Atenas fortalecia sua influência política, os próprios atenienses viam nisso um sinal de liderança. Esparta enxergava uma ameaça. Pouco a pouco, o medo começou a substituir a confiança construída durante as guerras médicas. Esse sentimento não surgiu apenas entre governantes. Ele também se espalhava entre os aliados. Diversas cidades passaram a escolher um lado. Algumas aproximavam-se de Atenas. Outras buscavam a proteção de Esparta. Sem que ninguém declarasse guerra, a Grécia começava a dividir-se em dois grandes blocos. De um lado, a Liga de Delos, comandada por Atenas. Do outro, a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Era um equilíbrio extremamente delicado. Bastava uma crise, uma disputa comercial, ou um conflito envolvendo qualquer cidade aliada, para que duas potências fossem obrigadas a tomar partido. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Em diferentes regiões do mundo grego, pequenos conflitos passaram a adquirir proporções muito maiores. Uma cidade brigava com outra. Logo, Atenas era chamada. Esparta respondia. Nenhum dos dois lados desejava iniciar uma guerra em grande escala, mas ambos acreditavam que recuar significava demonstrar fraqueza. E, entre grandes potências, fraqueza podia ser um convite para perder tudo aquilo que haviam conquistado. Foi nesse clima de tensão permanente que um historiador chamado Tucídides, contemporâneo daqueles acontecimentos, escreveu uma frase que atravessaria os séculos. Segundo ele,
O verdadeiro motivo da guerra foi o crescimento do poder ateniense e o medo que isso provocou em Esparta. Era uma explicação simples, mas profundamente humana. Não foi apenas o orgulho, nem apenas a política, nem apenas uma disputa territorial. Foi o medo de perder o equilíbrio de poder. Um sentimento que continuaria provocando guerras muito depois do fim da Grécia Antiga. Mas antes que os exércitos marchassem, ainda haveria tentativas de evitar o conflito. Embaixadores viajariam entre as cidades. Discursos seriam feitos. Ultimatos seriam enviados. A paz ainda parecia possível. Mas cada negociação terminava tornando a guerra um pouco mais próxima. Nenhuma grande guerra começa da noite para o dia. Antes que o primeiro soldado atravesse uma fronteira, existem reuniões, negociações, mensagens, ameaças, tentativas de evitar o inevitável. Foi exatamente isso que aconteceu entre Atenas e Esparta. Durante anos, a tensão cresceu lentamente, mas ainda existava espaço para a diplomacia. Ninguém ignorava o tamanho das consequências. Os dois lados sabiam que uma guerra envolveria praticamente toda a Grécia. Não seria apenas um conflito entre duas cidades. Seria uma guerra entre alianças. Cada polis precisaria escolher um lado, e poucas conseguiriam permanecer neutras. Mesmo assim, as crises começaram a se multiplicar. Uma das primeiras envolveu Córcira, atual Corfu. Situada no Mar Jônico, era uma cidade extremamente rica e possuía uma das maiores frotas gregas. Córcira entrou em conflito com sua cidade-mãe, Corinto. O problema poderia ter permanecido como uma disputa regional. Mas Corinto era uma importante aliada de Esparta. Sentindo-se ameaçada, Córcira procurou Atenas. A decisão era delicada. Se Atenas ajudasse Córcira, provavelmente irritaria Corinto. Se recusasse ajuda, permitiria que Corinto fortalecesse ainda mais sua marinha. Depois de longos debates, Atenas decidiu enviar apoio. Não uma aliança completa, mas uma força limitada. Era uma tentativa de evitar uma guerra aberta. Na prática, o efeito foi exatamente o contrário. Os coríntios enxergaram aquilo como uma interferência direta de Atenas. O ressentimento aumentou. Pouco tempo depois, outra crise surgiu. Desta vez envolvendo a cidade de Potideia. Embora fosse membro da Liga de Delos, ela também mantinha fortes laços com Corinto. Desconfiando de uma possível revolta, Atenas exigiu que Potideia derrubasse parte de suas muralhas, entregasse reféns e rompesse relações políticas com Corinto. Os habitantes recusaram. Logo começaram os confrontos. O cerco ateniense transformou uma crise local em mais um motivo de indignação para os aliados de Esparta. Mas ainda havia esperança, até que surgiu um terceiro problema, muito menor em tamanho, mas enorme em suas consequências. A cidade de Mégara, importante centro comercial e aliada de Esparta. Atenas aprovou um decreto proibindo os comerciantes de Mégara de utilizarem os portos e mercados controlados pela Liga de Delos. À primeira vista, parecia apenas uma sanção econômica, mas seus efeitos foram devastadores. Mégara dependia intensamente do comércio. Sem acesso aos principais mercados do mundo grego, sua economia começou a sofrer. Os megarenses protestaram imediatamente. Esparta também. Para muitos espartanos, aquilo deixava claro que Atenas estava usando seu poder econômico para sufocar cidades inteiras. A crise atingia um novo nível. Corinto passou a pressionar Esparta cada vez mais.
Seus representantes lembravam constantemente que Atenas crescia ano após ano, que sua frota aumentava, que seus recursos eram praticamente inesgotáveis, e que esperar significava tornar o futuro ainda mais perigoso. Durante uma importante assembleia realizada em Esparta, diversos aliados defenderam que chegará a hora de agir. Foi nesse momento que o rei Arquidamo II, um dos governantes espartanos, tentou conter os ânimos. Arquidamo conhecia bem a força ateniense. Sabia que derrotar aquela cidade seria muito mais difícil do que muitos imaginavam. Segundo Tucídides, ele aconselhou prudência. Disse que Esparta precisava preparar-se melhor antes de iniciar um conflito daquela dimensão. Mas nem todos compartilhavam dessa cautela. Outro líder espartano, o Éforo Stenelaidas, fez um discurso muito mais direto. Segundo ele, Atenas havia quebrado os acordos, humilhado aliados, expandido seu poder e ameaçava o equilíbrio de toda a Grécia. Esperar mais significava demonstrar fraqueza. Depois dos discursos, chegou o momento da decisão. Os representantes votaram. O resultado foi claro. Esparta declarou que Atenas havia violado a paz. Ainda assim, antes da guerra começar oficialmente, os espartanos enviaram embaixadores. Apresentaram suas exigências. Entre elas, a mais famosa era simples: revogar o decreto de Mégara. Atenas poderia evitar a guerra. Bastava aceitar algumas condições. Mas, dentro da cidade, o homem mais influente da época pensava de outra forma. Seu nome era Péricles. Há anos, ele conduzia a política ateniense. Era um excelente orador, respeitado por grande parte da população. Péricles acreditava que ceder naquele momento seria muito mais perigoso do que enfrentar a guerra. Se Atenas aceitasse as exigências de Esparta, outras exigências viriam depois, e depois outras. Pouco a pouco, toda a sua autoridade desapareceria. Durante um de seus discursos, Péricles convenceu os cidadãos de que era preciso permanecer firme. Atenas recusou o ultimato. Naquele instante, as últimas possibilidades de paz desapareceram. No ano de 431 a.C., depois de décadas de rivalidade crescente, começava oficialmente a Guerra do Peloponeso, uma guerra que duraria 27 anos e que mudaria completamente a história do mundo grego. Mas havia um problema. Os dois lados eram extremamente fortes e completamente diferentes. Esparta possuía o melhor exército terrestre. Atenas controlava o mar. Como vencer uma guerra? Quando o inimigo domina justamente aquilo que você não consegue enfrentar. Essa seria a primeira grande decisão estratégica do conflito, e ela mudaria o destino de milhares de pessoas. Quando a guerra finalmente começou, muitos imaginavam que ela seria decidida rapidamente. Esparta possuía o exército terrestre mais respeitado da Grécia. Durante gerações, seus soldados haviam sido treinados para lutar em campo aberto. Poucas cidades acreditavam ser capazes de enfrentá-los. Era natural imaginar que Atenas tentaria impedir a invasão logo na fronteira. Mas Péricles tinha um plano completamente diferente. Ele conhecia as forças de sua cidade. E, mais importante, conhecia também suas limitações. Se Atenas aceitasse lutar contra Esparta em terra firme, provavelmente seria derrotada. Os hoplitas espartanos eram experientes, disciplinados e praticamente imbatíveis naquele tipo de combate. Então Péricles tomou uma decisão que muitos consideraram humilhante.
Ele proibiu os atenienses de enfrentar o exército espartano. Quando os soldados de Esparta atravessassem a Ática, os habitantes das pequenas vilas deveriam abandonar suas casas, levar o que conseguissem carregar e refugiar-se atrás das longas muralhas de Atenas. Essas muralhas eram uma das maiores obras de engenharia militar da época. Ligavam a cidade ao porto do Pireu. Mesmo cercada por terra, Atenas continuaria ligada ao mar. Enquanto houvesse navios entrando e saindo do porto, haveria alimentos, armas, dinheiro e comunicação com seus aliados. Péricles acreditava que a guerra seria uma disputa de resistência. Esparta poderia devastar os campos, queimar plantações, destruir aldeias, mas não conseguiria tomar Atenas. Ao mesmo tempo, a poderosa marinha ateniense atacaria o litoral controlado pelos espartanos. Desembarques rápidos destruiriam plantações. Pequenos portos seriam saqueados. As rotas marítimas permaneceriam sob controle ateniense. Era uma estratégia lógica. Esparta era superior em terra. Atenas dominava o mar. Cada lado utilizaria sua maior vantagem. No papel, o plano fazia sentido. Na prática, a situação era muito mais difícil. Quando o primeiro exército espartano entrou na Ática, milhares de famílias abandonaram suas casas. Camponeses deixaram suas plantações. Criadores perderam seus rebanhos. A população refugiou-se dentro das muralhas. Em pouco tempo, a cidade tornou-se superlotada. Pessoas passaram a viver em templos, praças, ruas. Qualquer espaço disponível servia como abrigo. Do alto das muralhas, muitos observavam impotentes. Viram suas propriedades queimando ao longe, oliveiras destruídas, campos arrasados, casas reduzidas a cinzas. Para um agricultor ateniense, era um sofrimento quase insuportável. Diversos cidadãos pressionavam Péricles. Queriam abrir os portões, enfrentar Esparta, lutar por suas terras. Mas ele permaneceu firme. Sabia que uma única batalha mal planejada poderia destruir tudo aquilo que Atenas havia construído durante décadas. Enquanto isso, a frota ateniense cumpria exatamente o papel previsto. Navios cruzavam o Peloponeso, realizavam ataques rápidos, desembarcavam tropas, destruíam colheitas, retornavam antes que os espartanos pudessem reagir. Nenhum dos dois lados conseguia obter uma vitória decisiva. Parecia que aquela guerra seria longa, muito longa. Então, sem aviso, surgiu um inimigo que nenhum estrategista havia considerado. No segundo ano do conflito, uma doença começou a espalhar-se por Atenas. Os primeiros casos apareceram próximos ao porto do Pireu, provavelmente trazidos por navios vindos de regiões distantes. Logo, ela atravessou toda a cidade, em uma Atenas superlotada, com milhares de pessoas vivendo muito próximas umas das outras. O contágio foi devastador. O historiador Tucídides, que viveu aqueles acontecimentos e chegou a contrair a doença, descreveu sintomas assustadores: febre intensa, olhos inflamados, dores insuportáveis, vômitos, hemorragias, sede incontrolável, fraqueza extrema. Muitos morriam poucos dias depois dos primeiros sintomas. Nem mesmo os médicos conseguiam explicar o que estava acontecendo. Eram justamente eles, os primeiros a morrer, por permanecerem constantemente em contato com os doentes. O medo espalhou-se tão rapidamente quanto a própria enfermidade. As cerimônias religiosas deixaram de oferecer conforto. Os templos enchiam-se de enfermos. Corpos acumulavam-se pelas ruas. Muitas famílias já não conseguiam realizar funerais adequados. Segundo Tucídides,
A tragédia foi tão profunda que algumas pessoas abandonaram completamente as antigas tradições. Outras perderam qualquer esperança no futuro. Quando a morte parecia inevitável, muitos passaram a viver apenas o presente. A peste matou dezenas de milhares de pessoas. Os números exatos jamais serão conhecidos, mas estima-se que Atenas tenha perdido algo entre 1/4 e 1/3 de sua população. Foi uma catástrofe sem precedentes, e entre suas vítimas estava o homem que havia planejado toda a estratégia ateniense, Péricles. Sua morte mudou completamente o rumo da guerra. Enquanto ele viveu, Atenas manteve uma estratégia cautelosa. Depois de sua morte, novos líderes assumiriam o controle. Homens muito mais agressivos, muito mais impulsivos e, em muitos casos, muito mais ambiciosos. A guerra entrava em uma nova fase, muito mais imprevisível. A morte de Péricles deixou um vazio que Atenas jamais conseguiria preencher completamente. Durante anos, sua autoridade havia sido suficiente para conter os impulsos mais radicais da política ateniense. Agora, diversos líderes disputavam o espaço. Cada um apresentava um plano diferente. Cada um prometia vencer Esparta, mas nenhum possuía a influência que Péricles exercera. Enquanto isso, a guerra continuava. Todos os anos, quando chegava a primavera, os exércitos espartanos atravessavam novamente a fronteira da Ática, queimavam plantações, destruíam colheitas, arrasavam pequenas aldeias. Depois, voltavam para casa. Era quase uma rotina. Do outro lado, a frota ateniense respondia atacando o litoral do Peloponeso. Os navios desembarcavam soldados, incendiavam depósitos, destruíam embarcações e desapareciam novamente pelo mar. Nenhum dos lados conseguia impor uma derrota definitiva. A guerra transformava-se em um enorme desgaste. Pouco a pouco, outras cidades passaram a ser envolvidas. Conflitos locais tornavam-se disputas entre as duas grandes alianças. Uma revolta em uma pequena polis logo atraía Atenas. Esparta respondia. Cada crise aumentava ainda mais o conflito. Foi nesse período que um novo personagem começou a ganhar destaque. Seu nome era Cleon, filho de uma família rica de comerciantes. Cleon tornou-se uma das vozes mais influentes da democracia ateniense. Era um orador enérgico. Falava diretamente ao povo. Defendia uma postura muito mais agressiva contra Esparta. Segundo Tucídides, Cleon era impulsivo. Outros autores antigos também o retratam como um político ambicioso. É importante lembrar, grande parte dessas descrições foi escrita por homens pertencentes à elite ateniense, que frequentemente discordavam de suas posições. Mesmo assim, não há dúvida de que Cleon representava uma mudança de postura. Atenas começava a abandonar a prudência de Péricles. Do lado espartano, outro comandante chamava cada vez mais atenção. Brasidas, ao contrário de muitos líderes de Esparta, Brasidas demonstrava enorme criatividade militar. Movia-se rapidamente, convencia cidades inteiras a mudar de lado. Sabia combinar diplomacia e guerra como poucos. Sua atuação surpreendeu os próprios atenienses. Em vez de atacar apenas onde todos esperavam, Brasidas levou a guerra para regiões distantes. Conquistou aliados de Atenas. Enfraqueceu sua influência no norte da Grécia. Era uma ameaça completamente diferente. Pela primeira vez, Esparta parecia possuir um comandante capaz de competir com a flexibilidade estratégica ateniense.
Os dois homens, Cleon e Brasidas, acabariam tornando-se protagonistas de um dos confrontos mais importantes daquela fase da guerra, na cidade de Anfípolis, importante centro comercial e estratégico para Atenas. Ali, os dois exércitos se enfrentaram. A batalha foi intensa. Brasidas conseguiu derrotar os atenienses, mas pagou um preço altíssimo. Foi mortalmente ferido durante o combate. Cleon também morreu. Em poucas horas, os dois principais defensores da continuidade da guerra haviam desaparecido. Curiosamente, suas mortes abriram espaço para algo que parecia impossível: a paz. Depois de quase 10 anos de combates, nenhum dos lados havia conseguido alcançar seus objetivos. Esparta não conquistara Atenas. Atenas não derrotara Esparta. As perdas aumentavam. A economia sofria. Diversas cidades estavam exaustas. Foi nesse cenário que representantes das duas potências iniciaram novas negociações. O resultado ficou conhecido como Paz de Nícias, assinado em 421 a.C. O tratado previa o fim das hostilidades, a devolução de cidades conquistadas, a troca de prisioneiros e uma paz que deveria durar 50 anos. Para muitos gregos, parecia finalmente o fim de uma guerra longa e desgastante. Mas existia um problema. Pouquíssimos acreditavam realmente naquele acordo. Diversos aliados recusaram-se a aceitar suas condições. Algumas cidades simplesmente ignoraram o tratado. Pequenos confrontos continuaram acontecendo. A desconfiança permanecia viva. A paz existia apenas no papel. Bastava uma nova crise para que todo o conflito recomeçasse. E essa crise surgiria muito mais cedo do que qualquer um imaginava. Seu protagonista seria um homem jovem, brilhante, carismático, extremamente ambicioso, capaz de convencer multidões com a mesma facilidade com que conquistava inimigos. Seu nome era Alcibíades, e sua entrada na guerra mudaria completamente o destino de Atenas. Quando a Paz de Nícias foi assinada, muitos acreditaram que o pior havia passado. É verdade que pequenas disputas continuavam acontecendo, mas, pelo menos oficialmente, a guerra estava suspensa. Era uma oportunidade para que Atenas e Esparta reconstruíssem suas forças. Entretanto, a paz nunca foi realmente sólida. A desconfiança permanecia. Os aliados continuavam desconfiando uns dos outros. E bastava uma nova oportunidade para que as tensões reaparecessem. Essa oportunidade surgiu longe da Grécia continental, na ilha da Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo, rica, fértil e estrategicamente localizada entre o mundo grego e o Ocidente. Ali existiam diversas colônias gregas. Algumas simpatizavam com Atenas, outras aproximavam-se de Esparta. Entre elas, destacava-se uma cidade extremamente poderosa, Siracusa, uma das maiores e mais ricas cidades de todo o mundo grego. Quando uma pequena aliada ateniense pediu ajuda contra Siracusa, o assunto chegou à Assembleia de Atenas. À primeira vista, parecia apenas mais uma intervenção distante, mas alguns políticos enxergaram algo muito maior. Conquistar Siracusa significava dominar praticamente toda a Sicília, controlar importantes rotas comerciais, obter enormes recursos e, talvez, expandir o Império Ateniense muito além do mar Egeu. Entre os maiores defensores dessa ideia estava um jovem aristocrata. Seu nome era Alcibíades. Bonito, inteligente, extremamente rico, discípulo de Sócrates, excelente orador.
Carismático, poucos homens despertavam tanta admiração e tanto ódio ao mesmo tempo. Alcibíades acreditava que Atenas nascerá para liderar. Segundo ele, a cidade não podia limitar-se a defender aquilo que já possuía. Precisava continuar crescendo, conquistando, expandindo sua influência. Quanto maior fosse seu império, mais segura estaria. Do outro lado do debate, encontrava-se um dos homens mais experientes de Atenas, Nícias. Curiosamente, o mesmo general cujo nome batizara o Tratado de Paz. Nícias enxergava enormes riscos naquela expedição. A distância era gigantesca. A campanha seria extremamente cara. Siracusa era muito mais poderosa do que muitos imaginavam. E, principalmente, Esparta ainda continuava existindo. Enviar boa parte da frota para tão longe poderia deixar Atenas vulnerável. O debate dividiu completamente a Assembleia. Durante dias, os discursos sucederam-se. Alcibíades falava de glória, conquistas, riqueza. Nícias insistia na prudência, na dificuldade da campanha, nos perigos envolvidos. Segundo Plutarco, tentando desestimular a expedição, Nícias fez um cálculo do tamanho da força que seria necessária. Imaginava que, ao apresentar números tão elevados, os cidadãos desistiriam da ideia. O efeito foi exatamente o contrário. A Assembleia respondeu: então enviaremos exatamente essa força. O entusiasmo tornou-se ainda maior. Logo começaram os preparativos. Foi organizada uma das maiores expedições militares da história grega. Mais de uma centena de triremes, milhares de soldados, arqueiros, hoplitas, cavalaria, suprimentos, remadores, tripulações, artesãos, médicos. Tudo precisava atravessar centenas de quilômetros de mar. O porto do Pireu transformou-se em um espetáculo. Familiares despediam-se dos soldados. Sacerdotes realizavam cerimônias religiosas. As embarcações eram preparadas. Os remadores ocupavam seus lugares. Era uma demonstração impressionante do poder ateniense. Muitos acreditavam assistir ao início de uma campanha que transformaria Atenas na maior potência de todo o Mediterrâneo. Uás! Poucos dias antes da partida, a cidade acordou em choque. Durante a noite, diversas estátuas de Hermes haviam sido mutiladas. Os chamados Hermes, pilares de pedra com a imagem da divindade, eram considerados símbolos de proteção para viajantes e expedições. Quase todas apareceram com o rosto e outras partes destruídas. O acontecimento foi interpretado como um terrível presságio. Logo surgiram acusações, rumores, suspeitas. Entre os nomes mencionados estava justamente Alcibíades. Ele negou qualquer participação. Pediu para ser julgado imediatamente. Queria limpar seu nome antes da campanha. Mas seus adversários políticos preferiram esperar. A expedição partiu. Dias depois, quando a frota já navegava rumo a Sicília, um navio saiu de Atenas levando uma ordem oficial. Alcibíades deveria retornar imediatamente para responder ao julgamento. Ele sabia que dificilmente receberia um julgamento imparcial. Durante a viagem de volta, tomou uma decisão que mudaria completamente a guerra. Escapou e fugiu. Seu destino era justamente Esparta, a cidade contra a qual Atenas estava lutando. Foi um golpe devastador. Um dos homens que melhor conheciam os planos militares atenienses agora encontrava-se ao lado do inimigo. Mesmo assim, a enorme frota continuou navegando. Nícias assumiu o comando principal. Ao chegar a Sicília, os primeiros meses ainda pareciam promissores, mas ninguém imaginava que aquela campanha
acabaria transformando-se no maior desastre militar da história de Atenas. Quando a frota ateniense chegou a Sicília, poucos acreditavam que aquela campanha pudesse terminar em fracasso. Nunca antes Atenas havia enviado uma força tão grande para tão longe. Centenas de embarcações, milhares de soldados, recursos praticamente ilimitados. A confiança era enorme. Do outro lado, Siracusa também compreendia o tamanho da ameaça. Se a cidade caísse, toda a Sicília provavelmente seguiria o mesmo caminho. Era uma luta pela sobrevivência. Nos primeiros meses, os atenienses conseguiram alguns avanços. Construíram posições fortificadas. Controlaram parte da região ao redor da cidade. O plano era cercar Siracusa completamente, impedir a entrada de alimentos, bloquear qualquer ajuda externa, esperar que a cidade se rendesse. Era uma estratégia que já havia funcionado em outras campanhas. Mas havia um problema. Enquanto Atenas cercava Siracusa, Esparta finalmente decidiu agir, seguindo justamente os conselhos de Alcibíades. Os espartanos enviaram um comandante experiente para ajudar seus aliados sicilianos. Seu nome era Gilipo. Sua chegada mudou completamente o rumo da campanha. Até então, os habitantes de Siracusa estavam desorganizados. Agora, passavam a contar com um comandante acostumado à disciplina militar espartana. Gilipo reorganizou as defesas, fortaleceu as muralhas, motivou os soldados e, principalmente, impediu que os atenienses concluíssem o cerco. Pouco a pouco, a iniciativa começou a mudar de lado. Os sitiadores passavam a ser pressionados. Enquanto isso, em Atenas, as notícias preocupavam cada vez mais. A campanha durava muito mais do que previsto. Os custos aumentavam. Mesmo assim, a Assembleia tomou uma decisão ousada. Em vez de abandonar a expedição, enviaria reforços, mais navios, mais soldados, mais recursos. O novo comandante era Demóstenes, um dos generais mais respeitados de Atenas. Quando finalmente chegou a Sicília, encontrou um cenário muito diferente daquele imaginado. O moral das tropas estava baixo. As doenças começavam a aparecer. Os suprimentos diminuíam. Siracusa tornava-se cada vez mais forte. Demóstenes percebeu rapidamente que a situação era perigosa. Propôs algo simples: retornar imediatamente para Atenas, salvar o que ainda restava da frota. Mas Nícias recusou. Ele temia voltar derrotado. Temia a reação da Assembleia. Temia ser responsabilizado pelo fracasso. Preferiu permanecer. Essa decisão mudaria toda a história da guerra. Poucos dias depois, os atenienses tentaram um grande ataque noturno. Esperavam surpreender os defensores, mas a operação transformou-se em caos. Na escuridão, unidades perderam contato umas com as outras. Soldados confundiram aliados com inimigos. A organização desapareceu. Siracusa aproveitou a desordem. O ataque terminou em desastre. A partir daquele momento, Atenas passou definitivamente para a defensiva. Logo veio outro golpe, uma batalha naval dentro do porto de Siracusa. Ali, os navios atenienses perderam justamente a vantagem que sempre possuíram. Normalmente, as trirremes precisavam de espaço para realizar manobras rápidas. Mas o porto era estreito, lotado, sem liberdade de movimento. Os navios chocavam-se uns contra os outros. Os remadores tinham dificuldade para ganhar velocidade.
Os comandantes já não conseguiam executar as manobras tradicionais. Os siracusanos conheciam aquele ambiente muito melhor. Pouco a pouco, a poderosa frota ateniense começou a ser destruída. Em Atenas, a marinha sempre fora motivo de orgulho. Agora, ela afundava diante dos olhos de seus próprios soldados. Depois da derrota naval, restava apenas uma alternativa: abandonar os navios e tentar escapar por terra. Milhares de homens iniciaram uma longa retirada pelo interior da Sicília. Mas já era tarde. Os siracusanos perseguiam constantemente os atenienses. Atacavam suas colunas, bloqueavam fontes de água, impediam qualquer descanso. Exaustos, sem alimentos, sem esperança, os soldados marchavam cada vez mais lentamente. Em determinado momento, segundo Tucídides, centenas de homens correram desesperadamente em direção ao rio Acinaro. A sede era insuportável. Enquanto tentavam beber, foram atacados. Muitos morreram esmagados, outros afogados, outros atingidos por lanças. O rio tornou-se um cenário de horror. Os sobreviventes continuaram caminhando, mas já não existia qualquer possibilidade de fuga. Pouco depois, Nícias e Demóstenes renderam-se. Os dois comandantes foram executados. Milhares de soldados atenienses acabaram prisioneiros. Os que sobreviveram foram levados para enormes pedreiras de pedra. Ali permaneceram durante meses, sob o sol escaldante, com pouca comida, pouca água e praticamente nenhuma proteção. Muitos morreram lentamente, outros jamais voltariam para casa. A maior expedição militar organizada por Atenas simplesmente deixou de existir. Navios, soldados, comandantes, recursos, tudo havia sido perdido. Quando a notícia finalmente chegou a Atenas, durante algum tempo, muitos simplesmente se recusaram a acreditar. Parecia impossível. Como uma cidade tão poderosa podia perder praticamente toda sua força em uma única campanha? Mas era verdade. E pior, Esparta agora sabia que Atenas estava gravemente enfraquecida. A guerra ainda não havia terminado, mas seu desfecho começava a tornar-se cada vez mais previsível. Quando os soldados espartanos entraram em Atenas, muitos acreditavam assistir ao nascimento de uma nova era. A maior rival havia sido derrotada. O Império Ateniense desaparecera. Esparta parecia finalmente tornar-se a senhora da Grécia. Mas essa vitória duraria muito menos do que imaginavam. A guerra custará caro para todos. Durante 27 anos, campos haviam sido destruídos, colheitas queimadas, cidades saqueadas. Milhares de homens morreram em combate. Outros tantos foram vítimas da fome e das epidemias. A economia de praticamente toda a Grécia saiu profundamente enfraquecida. Mesmo Esparta, a vencedora, logo descobriria que vencer uma guerra é muito diferente de manter um império. Diversas cidades passaram a resistir ao domínio espartano. Novos conflitos surgiram. Poucos anos depois, outras guerras voltariam a dividir o mundo grego. A paz conquistada com tanto sofrimento revelou-se extremamente frágil. Enquanto isso, ao norte da Grécia, uma região que durante muito tempo fora considerada periférica, observava atentamente tudo o que acontecia. Seu nome era Macedônia. Durante décadas, os gregos haviam gasto suas riquezas, seus soldados, seus melhores comandantes, destruindo uns aos outros. A Macedônia fez exatamente o contrário. Fortaleceu seu exército, reorganizou seu reino
Esperou o momento certo. Poucas décadas depois, um rei chamado Filipe II unificaria a Macedônia, derrotaria as cidades gregas e entregaria ao seu filho um reino pronto para conquistar o mundo. Seu filho chamava-se Alexandre. Nesse sentido, talvez Tucídides estivesse certo ao afirmar que aquela foi a maior guerra já travada entre os gregos, não apenas por sua duração, nem apenas pelo número de mortos, mas porque suas consequências mudaram completamente o rumo da história. A Guerra do Peloponeso encerrou o período de ouro da Grécia clássica. Depois dela, o mundo grego jamais voltaria a ser o mesmo. Durante 27 anos, Atenas e Esparta lutaram acreditando que apenas uma delas poderia sobreviver como a maior potência da Grécia. Quando a guerra terminou, Esparta permaneceu de pé, mas encontrou um mundo muito diferente daquele que existia antes do conflito. As cidades estavam enfraquecidas, as alianças destruídas, a confiança desaparecera. A verdadeira vencedora daquela guerra talvez não tenha sido nenhuma das duas. Foi a oportunidade criada para um novo poder surgir. Enquanto os gregos olhavam para seus próprios inimigos, o futuro aproximava-se silenciosamente, vindo do norte, e, com ele, um dos maiores conquistadores da história.